A Primeira Guerra Mundial havia transformado as pacíficas colinas da França em um campo de batalha devastado, onde a linha entre a vida e a morte era tênue. Trincheiras cobriam a paisagem, com soldados exaustos enfrentando o frio, a fome e o medo constante. O conflito, que parecia interminável, era travado tanto com novas tecnologias devastadoras quanto com métodos rudimentares de comunicação. Em meio a esse cenário de destruição, a sobrevivência muitas vezes dependia de mensageiros improváveis, os pombos. Essas pequenas aves se tornaram uma arma crucial na guerra. Com as linhas de comunicação cortadas, os pombos mensageiros voavam sobre territórios inimigos, levando mensagens vitais que poderiam salvar centenas de vidas. Equipados com pequenas cápsulas presas às pernas, esses pássaros desafiavam o fogo das metralhadoras e os caçadores inimigos, arriscando tudo para cumprir sua missão. Era neste cenário caótico e desumano que Cher-Ami, um pombo mensageiro do exército dos Estados Unidos, se preparava para seu voo mais importante. O destino de centenas de soldados dependia da coragem silenciosa de uma criatura aparentemente frágil. A guerra estava prestes a mostrar, mais uma vez, que heróis surgem de onde menos se espera. Em outubro de 1918, nas últimas fases da guerra, um grupo de cerca de 500 homens da 760ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos ficou isolado atrás das linhas inimigas na floresta de Argonne, na França. Conhecido como o Batalhão Perdido, esse grupo estava cercado por forças alemãs, sem suprimentos adequados e com as comunicações completamente cortadas. A situação rapidamente se tornou desesperadora. Liderados pelo Major Charles Whittlesey, os soldados enfrentavam um dilema sombrio. Sem conseguir informar sua posição para o comando aliado, eles estavam vulneráveis ao fogo inimigo e, ironicamente, ao fogo amigo. Em um cenário de caos, os comandantes americanos, sem saber a localização exata de suas tropas, lançavam bombardeios sobre a própria área onde o batalhão estava preso. A cada dia que passava, a fome, a sede e as baixas aumentavam. Qualquer tentativa de envio de mensageiros humanos fracassava, pois eram facilmente abatidos pelas forças alemãs. A única esperança de sobrevivência residia em um método quase esquecido de comunicação: os pombos mensageiros. O batalhão já havia enviado vários pombos, mas nenhum havia retornado com sucesso. Restava apenas um último pombo: Cher-Ami. O destino do batalhão e de quase 200 soldados estava agora nas asas dessa pequena ave, cuja missão seria a última tentativa de sobrevivência. Com as condições se deteriorando rapidamente, o Major Whittlesey sabia que precisava tentar algo. Com a maioria dos pombos já abatidos em tentativas anteriores, Cher-Ami representava a última esperança do Batalhão Perdido. O pequeno pombo havia sido treinado para voar longas distâncias e entregar mensagens cruciais sob as mais adversas circunstâncias. Agora, ele enfrentaria sua missão mais perigosa. Em uma cápsula amarrada à perna de Cher-Ami, Whittlesey escreveu sua mensagem desesperada, a posição exata do batalhão e o apelo urgente para cessarem o fogo amigo. Ele sabia que o pombo teria que atravessar uma verdadeira zona de guerra, enfrentando tiros de metralhadoras, fogo de artilharia e caçadores inimigos que estavam atentos a qualquer sinal de comunicação. O voo de Cher-Ami seria a última tentativa de salvar os homens do batalhão, muitos dos quais estavam feridos ou em estado crítico. Assim que Cher-Ami foi lançado aos céus, todos os olhos estavam voltados para o pequeno ponto que desaparecia na distância. O silêncio que se seguiu era carregado de ansiedade. A vida de todos os soldados agora dependia das asas de uma pequena ave, voando através de um território inimigo devastado. Enquanto o pombo se distanciava, os homens no chão esperavam, torcendo para que o frágil mensageiro pudesse cumprir sua missão e atravessar o inferno que era a floresta de Argonne naquele momento da guerra.
O céu sobre a floresta de Argonne estava repleto de perigos invisíveis. Cher-Ami voava rapidamente, instintivamente traçando seu caminho em meio ao caos. Abaixo dele, tiros de artilharia rasgavam o ar, e as metralhadoras alemãs disparavam incessantemente. Não era apenas o fogo direto que ameaçava o pequeno pombo, mas também o constante perigo de ser avistado por caçadores inimigos, treinados para derrubar qualquer mensageiro que tentasse cruzar a linha de frente. A poucos minutos de seu voo, Cher-Ami foi atingido. Uma bala atravessou seu peito, danificando uma de suas asas. Mesmo assim, o pombo continuou voando, determinado a cumprir sua missão. Cada batida de suas asas feridas era uma luta contra a dor e a gravidade, mas ele não desistiu. Outro tiro o atingiu, dessa vez arrancando um de seus olhos. Sua visão agora estava comprometida, e o pombo voava praticamente cego pelo céu cheio de fumaça. À medida que o voo continuava, Cher-Ami sofria mais ferimentos, incluindo a perda de uma das pernas. Mas a pequena cápsula que continha a mensagem ainda estava firmemente presa à sua outra perna. A jornada de poucos quilômetros parecia uma eternidade para o batalhão que esperava ansiosamente. Os minutos se arrastavam como horas enquanto eles aguardavam notícias. Em meio ao bombardeio e ao fogo cruzado, o pequeno pombo lutava contra probabilidades que teriam derrotado a maioria dos soldados. Finalmente, Cher-Ami alcançou as linhas aliadas. Gravemente ferido, ele pousou exausto, praticamente desmaiado, mas a mensagem havia sido entregue. O pombo havia cumprido sua missão. Apesar dos ferimentos quase fatais, Cher-Ami completou o voo que salvaria a vida de quase 200 homens que estavam cercados, famintos e sob fogo intenso. Quando Cher-Ami finalmente chegou ao quartel-general aliado, sua condição chocou a todos. Coberto de sangue, com um olho perdido e uma perna destruída, o pombo ainda mantinha a cápsula com a mensagem presa à sua perna. A mensagem era curta, mas clara. Estamos ao longo da estrada paralela a 276,4. Nossos próprios tiros estão nos atingindo. Por favor, parem. A chegada de Cher-Ami foi a salvação que o comando aliado tanto precisava. Ao receber a mensagem, os oficiais imediatamente ordenaram o cessar-fogo e ajustaram o bombardeio. Graças ao pequeno pombo, o batalhão perdido havia sido localizado e as forças alemãs que cercavam os soldados começaram a recuar. O impacto da missão de Cher-Ami foi imenso. Cerca de 194 soldados, que provavelmente teriam morrido sob fogo amigo ou nas mãos das tropas inimigas, foram salvos. No entanto, o herói da operação estava gravemente ferido. Os médicos militares que atenderam Cher-Ami ficaram impressionados com a resistência da ave, que havia voado quase 40 quilômetros em um estado crítico. Sua bravura foi rapidamente reconhecida, e a história de sua coragem começou a se espalhar pelo campo de batalha, transformando-o em uma lenda viva entre as tropas aliadas. Com o cessar do fogo amigo e a localização exata do batalhão transmitida, uma operação de resgate foi rapidamente organizada. As forças americanas se moveram em direção à posição do batalhão perdido e, finalmente, conseguiram romper as linhas alemãs, salvando os homens que haviam sobrevivido aos dias de isolamento. Muitos dos soldados estavam feridos e em estado de choque, mas o alívio de serem encontrados foi indescritível. O Major Whittlesey e seus homens nunca esqueceriam a pequena ave que garantiu sua sobrevivência. A coragem de Cher-Ami, ao voar sob fogo intenso e gravemente ferido, foi o ponto de virada para uma das situações mais críticas enfrentadas pelas forças americanas na floresta de Argonne. O impacto do resgate do batalhão ecoou por todo o exército e a importância dos pombos mensageiros na guerra foi reafirmada. As ações de Cher-Ami não apenas salvaram vidas naquele dia, mas também simbolizaram a luta por sobrevivência em meio ao horror da guerra. A partir de então, o nome do pombo passou a ser sinônimo de heroísmo e sacrifício. Embora muitos pombos tenham desempenhado papéis importantes durante a guerra,
Sher Ami se destacou por sua resiliência incomparável. Após a guerra, Sher Ami foi tratado como um verdadeiro herói de guerra. Embora tenha perdido uma perna e sofrido ferimentos irreparáveis em um dos olhos, ele sobreviveu à sua jornada final. Em reconhecimento ao seu feito, Sher Ami foi condecorado com a Cruz de Guerra pela França, uma das mais altas honras militares. Sua história logo se espalhou, e ele se tornou um símbolo da bravura silenciosa dos pombos mensageiros que serviram na guerra. Sher Ami viveu seus últimos dias nos Estados Unidos, onde foi honrado como herói. Após sua morte, seu corpo foi preservado e exposto no Smithsonian Institution, em Washington, D.C., onde permanece até hoje como um lembrete tangível dos sacrifícios feitos durante a Primeira Guerra Mundial. O pequeno pombo, que voou contra todas as probabilidades, continua a inspirar gerações, mostrando que, em tempos de crise, até mesmo os menores heróis podem fazer uma diferença colossal. A história de Sher Ami destaca o papel vital e inesperado que os animais desempenharam em tempos de guerra. Em um conflito dominado por máquinas e destruição, foi a resiliência de uma pequena ave que salvou a vida de muitos homens. Sher Ami não era apenas um pombo. Ele se tornou um símbolo de coragem, resistência e esperança. Seu legado lembra que, mesmo em meio à brutalidade e ao caos da guerra, atos de bravura podem vir de onde menos se espera, e por vezes, esses atos mudam o curso da história.